Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Liderança na Prática. Se você não me conhece, meu nome é Atila Crotti, sou formado em administração e com mais de 10 anos de liderança na prática. Eu gostaria de falar com vocês sobre as metas individuais, metas que a empresa tem, mas eu queria focar realmente nas metas individuais. Toda empresa ela precisa de lucro para sobreviver. A gente tem que saber que o que mantém a empresa em pé realmente são os lucros. E não há nada de errado com isso. Muitas vezes a gente acha que essas empresas só querem dinheiro, só pensam em dinheiro, vende no aumento de salário. A gente vê muita reclamação, mas a empresa ela sobrevive de lucros. Sem lucros não tem empresa. Então se a empresa não tem lucro, ela vai fechar. Se ela fechar, acabou. Ela faliu e você não tem emprego. Então assim, não há nada de errado com a empresa que busca lucros. Na verdade, é isso que mantém ela em pé. Então não tem por que reclamar disso. E a empresa, quanto mais sólida ela for, quanto mais planejamento ela tiver, muito melhor para a vida financeira dela. E normalmente todas as empresas elas já começam o mês sabendo quantos elas têm que vender, quantos elas têm que economizar. Elas têm metas para tudo. Tudo que tem um custo na loja, a empresa ela tem um cálculo em cima daquilo para saber quanto é que ela vai precisar vender e economizar para gerar o seu lucro. E você que está ali, todos nós, na verdade, dentro da empresa, somos um número para a empresa. Nós somos um número e nós temos uma meta a bater em cima daquele número. Pois nada mais que somos que um custo para a empresa. Claro que também a gente dá o lucro para a empresa. Todos nós ali estamos ali para dar o lucro para a empresa. Mas nós também temos um custo para a empresa. E esse custo ele tem que ser mantido através das vendas e através dos lucros. Mas falando individualmente, uma pessoa, dificilmente, só se a empresa abre muito, mas dificilmente uma pessoa ela não sabe realmente qual o seu valor para a empresa. O quanto ela sozinha, no individual, ela contribui para a empresa. Se você chegar para um funcionário e perguntar para ele qual é a sua meta, dificilmente ele vai saber a meta individual dele. Ele pode saber a meta geral, pode saber a meta de vendas, a meta de custo que ele tem para a empresa, que ele tem que economizar, mas dificilmente ele vai saber qual é a meta dele individual. Ele pode pegar de repente a meta geral e dividir pelos funcionários e achar que aquele vai ser o valor que ele contribui para a meta. Mas a gente sabe que não, a gente sabe que tem colaboradores que custam mais, batem metas mais fáceis, são mais comprometidos e outros nem tanto. Então se a gente dividir igualmente a meta entre todos, realmente não vai ser tão justo assim, né? Então uma boa dica é que você como líder, você começar a implementar metas individuais para sua equipe. Você pega cada colaborador da sua equipe e você estabelece uma meta individual. Ah, mas como eu vou fazer isso? Bom, eu vou dar uma dica que eu fazia, porém você vai adaptar para sua loja. É uma dica do que eu fazia para estabelecer as metas individuais de cada membro da minha equipe. Por exemplo, assim, começava um mês, eu sabia qual era a minha meta. Eu sabia qual era a meta da mercearia, quanto é que eu tinha que vender. Sabia quanto é que era a quebra que eu tinha que manter também. Só que individualmente eu não sabia mensurar aquilo, né? Então assim, normalmente eu estava sempre lutando para atingir a meta e as pessoas que estavam ali, elas trabalhavam às cegas, elas não sabiam o que elas tinham que fazer exatamente. Quais eram os números delas exatamente. Então o que eu comecei a implementar? De primeira, eu comecei a implementar um checklist. Eu ia lá, fazia 30 questões, né, no máximo 30 questões, e depois no final do dia eu ia lá e via se a pessoa tinha atingido aquelas 30 questões. Porém era muito artificial aquilo, eu não conseguia mensurar exatamente, porque às vezes de repente uma pessoa faltava, então uma tinha que cobrir o setor, então ficava muito ruim de eu avaliar exatamente o quanto aquela pessoa podia render. Então, o que eu comecei a fazer? Gente, repito, isso é uma dica que eu fazia na minha loja. De repente, você vai pegar essa ideia e adaptar na sua loja. Como eu tinha acesso às vendas da loja, o que eu fazia? Em vez de eu pegar em dinheiro, eu acho que em valores dinheiro, acho que não é bom a gente abrir tanto para funcionário. Mas todos os líderes da empresa eles têm que saber de valor de dinheiro. Se a sua empresa não revela para você o quanto é o faturamento dela, o quanto é a venda, enfim, ela não confia muito nos líderes dela. Mas normalmente as empresas onde eu trabalhei, elas abriam um pouco desses números para a liderança. Porém, já a liderança eu acho que não pode abrir para todos os colaboradores, porque é muito perigoso. Ela de repente ela pode
em casa no almoço ali, tá falando e fala, a minha empresa vende 50, 60, 70 mil por dia. E não é tão legal alguém ficar sabendo daquilo, depois começar a espalhar e no fim, daqui a pouco tá, né, muita gente aí que de repente não precisava saber e fica sabendo que aquela empresa no sábado vende X mil. Bom, a gente tem que se cuidar, né? A gente não conhece as pessoas, enfim, bom, eu acho melhor não abrir esse valor para todos os funcionários. Mas a chefia ela tem que saber, a liderança ela tem que saber. Eu não fazia em valores de dinheiro, valores monetários. O que eu fazia? Eu pegava o que ela vendia em unidades. Por exemplo, eu ia na seção do refrigerante e eu via que no refrigerante vendia 50, 60 unidades de refrigerante por dia, então eu fazia uma meta baseada naquilo. Só que, para ser uma meta bem assertiva e justo para todos os colaboradores, porque tem repositor de mercearia, tem repositor de refrigerante, da perfumaria, da limpeza, do bazar, enfim, e cada um tem um número de venda. Então o que eu fazia? Por exemplo, digamos que a gente está no mês de março. Digamos que este mês é março. Como eu faço para estabelecer a meta do mês de março? A meta do mês de março era estabelecida da seguinte forma. Eu pegava a venda de fevereiro e janeiro, que são os 2 meses anteriores, e pegava a venda de março do ano passado. Ou seja, então eu tinha 3 meses de venda. Eu somava quanto vendeu esses 3 meses. Por exemplo, digamos que a venda desses 3 meses, vamos fazer uma conta bem simples para todo mundo entender. Digamos que no mês de março do ano passado, de janeiro e fevereiro, eu tive uma venda de 100 unidades de refrigerante. Juntando esses 3 meses, eu tive essa venda de 100 unidades. O que eu faço? Eu pego esses 100 e divido por 3, que são os 3 meses. Para quê? Para eu ter a média de quanto foi vendido. Tendo a média, digamos realmente que foi 100, eu divido por 3, daria 33,33%. Ou daria 33,33%. Esse é o número, a média. Então, em março, eu teria que vender, no mínimo, para ficar igual, 33,33 unidades. Porém, eu quero estabelecer um crescimento. Então, digamos que eu quero estabelecer um crescimento de 7%. Então, eu pegava aquela venda, 33,33 mais 7%. É o crescimento que eu quero naquele setor. Eu quero um crescimento de 7%. Logo, meu resultado seria, vamos ver aqui para não errar, 35,66. Logo, meu resultado seria 35,66. Então, o repositor da seção de refrigerantes, de bebidas, ele saía da sala sabendo que ele tem a meta de 35,66 unidades de refrigerante para vender. Então aquela é uma meta muito assertiva, porque você não inventa número, você trabalha com coisas que existem, você trabalha com coisas mensuráveis, com coisas que são possíveis de alcançar. Então era uma meta possível de alcançar, porém não era uma meta fácil, porque ele teria que vender mais que a média dos últimos 3 meses e mais do que o ano passado, buscando sempre um crescimento. E essa conta era feita na frente do repositor, para ele entender, mostrando os números da tela, para ele entender que aquilo não era inventado, aquilo era um fato. Então, todo mundo já saía da sua sala com sua meta, bonitinha, e saberia quanto teria que atingir. Cada um, é claro, tinha sua meta. Isso era muito motivador, tanto para mim quanto para cada colaborador. Porque eles saíam dali sabendo o que eles têm que fazer, qual a estratégia que eles têm que montar. De repente fazer um pontinho extra aqui, aumentar ali, inventar um ponto extra em outro setor. Enfim, cada um sabia o que realmente, os números que tinham que bater. E isso é muito bom e também é muito profissionalizante. Porque ele vai poder sair daquela empresa um dia e dizer, cara, lá na outra empresa eu batia todas as metas do mês. E isso era muito motivador. Isso é profissionalizante. Você pega os seus colaboradores, seus repositores, que normalmente são jovens, que não têm expectativa nenhuma, e você começa a dar metas para eles. Começa a implementar metas, fazer eles buscar, fazer eles acreditar, fazer eles avaliar o número e ver que é possível. Então aquilo vai profissionalizando a sua equipe. Na cabeça dele ele vai pensar assim, poxa, eu tenho a minha meta.
isso só depende de mim. E é muito, de repente, vergonhoso ele não atingir uma meta que é possível. Claro, nem sempre a pessoa vai atingir a meta, mas se ela ficar muito abaixo, aquilo é um índice de que ela pode melhorar em alguma coisa e serve para você também dar um feedback para essa pessoa. Chama a pessoa e diz: ó, meu amigo, tua meta era essa, o que aconteceu aqui que não deu nem para se igualar ao mês passado ou ao ano passado? Enfim, você vai poder, com números é muito mais fácil, com números você pode cobrar, não vai ser nada cobrado ao vento, fica muito mais assertivo. E é claro, toda meta tem que ter atrelado uma recompensa. Você não pode simplesmente chegar lá depois, dar uns 2 tapinhas nas costas e dizer: é isso aí, parabéns. Eu comi o microfone, pensei que o microfone tinha caído. 3, 2, 1. Você não pode dar uns tapinhas nas costas da pessoa e dizer: parabéns, cara, isso aí, legal. E a pessoa vai ficar ali: beleza, legal, é isso. E daí? Então assim, não pode. Eu acho que toda meta tem que ser atribuída a uma recompensa, tanto individual quanto coletivamente. Individual, que eu sempre falo, o líder ele não pode estar dando dinheiro. Infelizmente, ele não pode pegar e dar um aumento de salário. Enfim, não pode. Ele pode, de repente, tirar do bolso dele e dar um dinheiro a mais ali do bolso dele. Mas o que eu fazia? Eu sempre dava uma folga. Então, uma folga no dia que a pessoa escolhesse. E era o máximo que eu poderia dar. Uma folga ou deixar sair um pouco mais cedo, ou enfim. Mas existia uma recompensa. Então, assim, a pessoa ela sabia que se ela batesse aquela meta, ela iria ter uma recompensa. Ou eu pagava um café, ou eu fazia enfim, alguma coisa eu fazia. Normalmente era uma folga, mas assim, eu não deixava passar em branco. A gente não pode simplesmente dar uma meta e deixar aquilo em branco. Atingi uma meta, beleza, atingimos, e daí? E daí foi isso, atingiu, parabéns. Não, isso vai desanimar porque a pessoa vai dizer: poxa, o que eu vou ganhar com isso? Então o trabalho do líder é isso, é trabalhando a cabeça da pessoa para que ela entenda que ela vai receber alguma coisa, não é muita coisa, mas aquilo vai transformar o profissional dela, vai fazer com que aquela pessoa seja um profissional muito melhor e, consequentemente, no futuro, ela vai poder chegar em outro lugar e dizer: não, lá naquela minha empresa eu batia todas as metas. Então hoje essa é a dica que eu tenho. Se você gostou, se você ficou até aqui, muito obrigado por ficar até aqui. Espero que eu possa ter realmente te ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.